Ok, 1h56. A gente agora vai falar daquela história. Teve o porteiro, né, do condomínio Vendas da Barra, no Rio de Janeiro, que disse que interfonou no dia do assassinato da Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Ele interfonou para a casa do presidente da República para pedir autorização para o Elcio de Queiroz entrar no condomínio. E aí ele teria falado com o seu Jair. Só que um laudo da Polícia Civil, uma perícia, mostra que a voz do porteiro que estava trabalhando naquele dia não é a mesma do porteiro que fez essa afirmação. Segundo esse porteiro, né, o Elcio de Queiroz, ele chegou no condomínio, ele ligou para a casa do presidente da República, Jair Bolsonaro, que ainda não era presidente, falou com o seu Jair, e aí depois o carro acabou entrando e seguiu para o Rony Lessa, que é ali apontado como um dos mandantes, né, um dos responsáveis pela morte da ex-vereadora Marielle Franco. Então agora a Delegacia de Homicídios lá do Rio de Janeiro acabou apontando que não, que foi um outro porteiro que estava trabalhando no dia com uma outra voz. Mas o mais importante, talvez, de toda essa gravação é que a voz, né, porque o porteiro tinha dito que quem teria atendido a ligação foi o Jair, referindo-se ao presidente Sim. da República. E nessa perícia, né, o que foi constatado é que a voz, de fato, era do Rony Lessa, que está preso, acusado de ter matado a Marielle. Ou seja, tira o presidente da República dessa história, lembrando que nesse dia o presidente da República nem estava lá no estado do Rio de Janeiro, estava em Brasília. E o que é importante também? Que os peritos, porque assim, geralmente, quando é um perito só, você fica com uma certa dúvida. Só que nessa investigação participaram 6 peritos para poder observar, ouvir as vozes e dar esse laudo. E o mesmo laudo parecido foi dado pelo Ministério Público. Uma outra questão é que a voz que atendeu, né, na casa em que o porteiro acabou interfonando, ela era uma voz masculina que falava pronto. Quando eles foram observar, todas as vezes em que nesta casa alguém atendia, quando era o Lessa, ele sempre atendia de forma ríspida e falava pronto, uma característica da forma de como ele atendia esse interfone. Agora, por que o porteiro fez essa citação, meu Deus? Pois é, a polícia está investigando, uma das linhas de investigação da polícia é que ele fez isso a mando de alguém. E é isso que vai ser investigado agora, ou seja, ele não criou da cabeça dele, aí vou acusar o presidente da República. Então agora vai ser investigado se ele estaria a serviço de alguém ou a mando de alguém para poder tentar trazer o presidente da República ou a família do presidente para dentro dessa história. O que não exime, por exemplo, essa história do menino, desse matador de aluguel do Rio de Janeiro, que era o mais perigoso, o Adriano, né? Que morreu na Bahia, de ter envolvimento com o Flávio Bolsonaro. O nome do Flávio Bolsonaro está sendo colocado ao lado do Adriano, porque o Adriano teve parentes contratados pelo Queiroz, que era o testa de ferro do Flávio Bolsonaro, dentro do seu gabinete. Exato. E também o Flávio Bolsonaro fez uma homenagem, uma condecoração na Assembleia Legislativa do Rio ao Adriano Gomes, que morreu na Bahia neste final de semana.